Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje, ainda bem que é ela, porque era com ela que eu precisava conversar, Daniele Moraes. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer imenso, imenso, imenso estar aqui. Estou super honrada, feliz com esse convite e chegando aqui para bater esse papo com você, que é sempre, sempre delicioso. Eu sempre acho que falta tempo e sobra assunto quando a gente se fala. É sempre assim, é sempre assim. Vou contar para todo mundo que a Dani é jornalista, é escritora, é uma pessoa com quem eu conto muito para conversar e me ajudar nesses processos de entender onde eu estou e para onde eu quero ir. E quando eu convidei a Dani para essa conversa, foi justamente falando isso. Sempre que a gente se encontra, a gente consegue falar de tantas coisas e de um jeito tão bonito de falar, que eu acho que todo mundo precisava participar dessa conversa. Mas eu queria contar, porque você tem uma relação com a escrita, que é muito importante, que eu acho que é mais ou menos parecida com a minha relação com a fala. Hoje estou num dia bem maluco, doidão, vou contar para todo mundo que o áudio do computador resolveu dar problema antes dessa gravação, só para facilitar um pouquinho. Não posso nem culpar Mercúrio, porque ele não está retrógrado hoje, que estamos gravando esse episódio. Mas quando está tudo muito bagunçado, para mim eu começo a falar e parece que vai organizando aqui dentro e eu vou sentindo melhor e eu também saio um pouco da minha cabeça. E aí eu chego até você. Só que com você não é só falando, né, Dani? Também é escrevendo. Como é que foi esse processo de descobrir que tinha esse caminho de organização? Ou às vezes ele é um caminho desorganizado também? Eu acho que ele também é um caminho desorganizado. Eu sou uma pessoa super complexa, eu ia dizer caótica, mas eu vou usar complexa para não parecer algo pejorativo necessariamente, porque eu sou taurina, né? Então eu tenho aquela coisa do senso, né, de uma busca por uma organização, por uma segurança, por um caminho muito correto, por um olhar muito forte assim nos meus compromissos, nas minhas metas, mas tem um ascendente em Gêmeos, que é a minha mente criativa, completamente desordenada, múltipla, multipotencial, que que convida essa taurinice aí para uma festa e fala, vamos tomar todas, vamos experimentar todas. E eu tenho uma lua em Escorpião, ou seja, faz tudo isso numa intensidade hardcore, assim, sabe? Com um motor 2.0, daquele tipo que acelera até o final. Então, tem um pouco de organização e tem caos, tem esse caminho mesmo, que inclusive eu tenho até estudado um pouco sobre isso, né? Sobre o que eles chamam de modelo caórdico, que é um modelo de movimento, que produz movimento a partir dessa mistura, dessa intersecção entre o caos e a ordem. Mas a escrita e a palavra, como você me perguntou, eu acho que também tem uma conexão muito grande e também me organiza muito. Apesar desse rio cheio de afluentes, a palavra ela é o meu leito, sabe? É onde eu também vou fluindo. Eu acho que eu fluo muito na palavra, né? Não é à toa que eu comecei a falar muito cedo, né? Eu tinha... Eu tenho uma gravação minha de criança que é fantástica, que é muito divertida, com 2 anos de idade, e eu sou filha temporona, né? Eu tenho 4 irmãos, e a minha irmã, que tem a idade mais próxima à minha, é 12 anos mais velha. E essa minha irmã, gravando uma conversa comigo, essa fitinha que eu guardei por muitos anos, depois eu converti e tudo mais, fala assim na gravação: é impressionante, ela tem apenas 2 anos e fala como se tivesse 4. Essa frase ficou até decorada na família, sabe? Porque é isso, porque a palavra sempre teve um lugar assim, muito precioso na minha forma de expressão. E não é à toa que eu fui para o caminho da escrita, da comunicação, né? Fui fazer jornalismo e fui para esse lugar. E também sempre fui muito apaixonada pela arte
de modo geral, mas em especial pela música e pelo teatro. E esses dias pensando sobre isso, eu falei, gente, o que tem aí? É a palavra, né? É a palavra que está nesse lugar, né? Porque a música tem o sensorial, tem a melodia, mas o meu lance sempre foi a poesia, sempre foi o que estava escrito ali, né? O que a gente estava querendo dizer. Tanto que eu era um ser meio estranho no mundo, porque eu, adolescente, assim, eu não conhecia uma música gringa, não sabia nada de música internacional, eu só ouvia música brasileira, MPB, e com, sei lá, criança, minha mãe cantava em casa, minha avó cantava, e eu conhecia as músicas mais antigas e assim, fora do repertório infantil que você pode imaginar, entendeu? Então, eu acho que essa coisa da palavra como leito de rio, assim, é uma coisa que faz muito sentido para mim mesmo. Eu achei um luxo, porque espontaneamente a Dani faz poesia, é isso. Então a palavra como um leito da gente se jogar, eu já fiquei me imaginando, assim, boiando nessas águas. Só que eu fico, às vezes, numa contradição. Eu nem sei explicar astrologicamente quantas contradições eu tenho, mas eu tenho muitas. E muitas vezes eu me sinto nessas sinucas de bico, assim. Porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem um compromisso com a palavra, sabendo qual é o poder que a palavra tem, e ainda mais quando a gente está aqui, né, com o microfone ligado, e essa palavra, ela está colocada no mundo e a gente não sabe para onde ela vai. Então, tem um compromisso com a palavra que eu busco, e que ele é importante. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se amarra nesse compromisso e aí, de repente, eu fico com medo de falar, e aí eu começo a repensar o que eu tenho que falar antes de falar, eu perco uma espontaneidade da palavra, que ela também é salvadora. Como é que dá para ter uma relação leve, mas ao mesmo tempo compromissada com a palavra, Dani? Nossa, que pergunta linda! Porque eu fiquei pensando aqui, né, que isso é uma analogia da vida, né? Porque no fundo isso é o próprio fluxo da vida, né? A palavra, a linguagem está viva, portanto, ela está em movimento. Só tem uma regra para a vida, que é a mudança, né? A gente está sempre movendo, a gente está sempre se movendo, sempre mudando, sempre em transição, né? Sempre indo de um lugar para o outro. E quando a gente quando a gente se paralisa, quando a gente estagna, a gente rompe um compromisso com a vida, né? Então, eu acho que a palavra ela traz muito esse lugar também, né? Não é à toa que a língua é viva e ela vai se transformando, e de repente algo que a gente dizia e que fazia sentido e que era aceito começa a se transformar e a gente precisa entender que essa dinâmica vai acontecer, né? Então eu penso muito eu te ouvindo, me veio essa palavra, né? Na ideia de coerência, né? Porque a gente busca muito esse lugar do o que eu digo e o que eu faço, trazer uma proximidade disso, né? Como é que eu alinho, como é que eu trago esses dois conceitos perto de mim? Quero ser aquela pessoa que pratica o que diz. Por outro lado, a gente também está se transformando, a gente também está mudando, a gente também está num processo de absoluta dinâmica, né? Então, e de fluxo, e vai e volta, e hoje eu estou expansiva, ou amanhã eu estou num momento de contração, e essa coerência, ela tem que ser com o teu momento presente, ela tem que ser com o teu aqui e agora, né? Porque senão a gente faz um pacto que não favorece a nossa transformação, né? Não sei se eu te Adorei. respondi. Respondeu, e eu acho que tem entender que é dinâmico é que é o trabalho, né? Porque eu acho que ele tem um fluxo, tem um sentido, e tem coisas, assim, tem compromissos que eu acho que eu não quero abrir mão, assim, sabe? Não, independente de onde eu estiver, que isso seja absolutamente incorporado em mim, né? Assim, e isso é coerente. Então, desse compromisso eu não abro mão, então com isso eu nem preciso me preocupar muito, assim, né? Eu posso falar. Mas tem outras coisas que a gente pode, né, de fato,
se colocar de uma forma no momento e talvez no momento seguinte mudar de ideia e fazer as pazes com mudar de ideia. Vou contar para todo mundo que você escreveu uma matéria para a Cláudia, na edição de janeiro, linda, sobre escrita, que você conversou com mulheres incríveis que usam a escrita como ferramenta de autoconhecimento. Acho que a gente pode dar uma generalizada, porque é isso mesmo. No final, está todo mundo falando sobre como a gente pode se conhecer melhor. E eu queria que você contasse um pouco sobre esse mundo que ele vai se ampliando, assim, a hora que a gente vai se conectando com as pessoas que também vão buscando essas ferramentas de autoconhecimento. Tem horas que eu sinto aqui com o Jornada da Calma que a gente está numa grande teia e não tem ninguém fora dela, porque as pontes e referências e que todo mundo vai falando, vai só acendendo luzinhas, falando, olha, é isso, é isso, é isso, é isso. Só que você tem uma pesquisa muito profunda em relação à escrita e à escrita criativa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essas conexões, que, no momento que elas estão agora, vamos partir do pressuposto dinâmico, gente, essa conversa agora em 2022. Se a gente tiver outras conversas, vão ser outras conexões também, e a gente fala delas depois. Então, eu acho assim, hoje eu me reencontrei com a escrita, né? Na verdade, e isso tem muito a ver com o que eu acredito para esse processo, porque, primeiro, que eu já falei a palavrinha mágica que todo mundo ama e que está na moda, mas que eu ainda não consegui encontrar uma substituta à altura, que é processo, né? Caminho, jornada. Sim. Eu acho que tudo está falando sobre isso, né? Sobre esse lugar da movimentação, né? Daquilo que você está tentando mobilizar dentro de você. E a escrita, ela é muito assim, porque quando ela se propõe a ser uma aliada, né, no processo de autoconhecimento, ela deixa de ter uma finalidade em si, ela deixa de ter um compromisso com o resultado ou com a produção daquele texto, e ela passa a ter um pacto com o processo, ou seja, com a escrita em si, e não com o produto da escrita, que é o texto, né? Então, esse é o lugar da escrita quando a gente vai experimentar, e ela pode ser experimentada por qualquer pessoa, porque ela é super acessível, né? A gente não precisa de quase nada para isso. E quando a gente vai fazer esse processo, é nesse lugar que a gente se encontra, que a gente cria essa conexão. E então eu acho que quando a gente vai por esse caminho, a gente consegue encontrar espaço para uma coisa que é muito importante, que é o cultivo da escuta. Porque quando a gente escreve, a gente também precisa exercitar a escuta, né? Porque a gente vai porque é um caminho de expressão, mas para a gente chegar na expressão, a gente precisa, não é som e silêncio, não tem jeito. Então, o caminho da escuta, ele aí um passinho antes, é o caminho do silenciar, é o caminho do abrir espaço para esse lugar da escuta, né? E esse silêncio, esse lugar de observação de si, é que é o grande segredo desse processo da escrita, né? Então, quando a gente fala, né, e naquele texto da Cláudia, a gente fala sobre isso, né? Quando a gente fala que escrever é um jeito de materializar ideias, é um jeito de você trazer para o concreto aquilo que você sente, aquilo que você tem dentro, aquilo que você deseja, e é um jeito de você criar aquilo que você deseja, né? Você trazer as suas ideias para o mundo. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse processo, isso fica muito claro, porque você cria a partir
de uma escuta e de algo que é muito essencial, que é muito verdadeiro, que é muito muito fundante, né? E isso tem a ver com o que você falou sobre a coerência que a gente quer ter, porque a gente vai exatamente para esse lugar, para o lugar dos nossos valores, daquilo que é mais caro, daquilo que é mais profundo em nós, né? E que isso não é necessariamente imutável, mas é estruturante. Então, esse lugar eu acho que é muito rico. E essa conexão com o que é estruturante na gente é a grande é a grande sacada do processo de escrita. Eu gosto muito da escrita livre, né? Eu pratico todo dia, escrevo todo dia e falo sobre isso e recomendo para as pessoas que escrevam livremente, porque a gente a gente traz esse lugar do não compromisso com o resultado, do caminho, do processo, e aí a gente vai caminhando para essa ideia daquilo que é meditativo, né? Daquilo que é presença absoluta, daquilo que é você estar ali inteiro naquele momento, né? Então a escrita acaba sendo um processo de meditação ativa muito interessante e um jeito de encontrar esse silêncio interior que costuma funcionar. Nossa, funciona e funciona muito, assim. É curioso que, por mais que a gente esteja falando de escrita, me veio uma cena na cabeça que não tem a ver com escrita. Você falou sobre processo, né? Que é essa palavra que a gente tem que entender que as coisas são um processo, essa daqui é uma jornada, a gente fala de caminho também, vamos falar do caminho do artista daqui a pouco, mas me veio um pouco na cabeça uma coisa do teatro do ensaio, que a gente ensaia, né? E é no ensaio que a gente entra em contato com o texto, que a gente entra em contato com a sensação, que a gente entra em contato com a relação que está se estabelecendo ali no palco. A vida é um pouco diferente, porque a gente nunca está ensaiando, a gente está sempre vivendo a vida que a gente está, só que tem uma coisa dessa, e eu acho que tem a ver com esse contato do silêncio, e ouvintes, por favor, se eu estiver viajando muito, me avisem, Dani também, mas eu vou terminar o processo, juro que chego em algum lugar, porque nesse processo de escutar a gente mesmo, eu acho que a gente vai chegando num estado que eu tenho pensado recentemente, que ele é só um estado mais inteiro, assim, sabe? Um estado de uma inteireza. Recentemente, eu vi novamente a peça Alma e Moral, com Clarice Nisquier, que é uma peça linda, de palavras incríveis, do Rabino Newton Bonder, mas para além das palavras, tem um momento na peça em que ela para tomar água, e a plateia pode pedir para repassar alguns trechos da peça, mas eu fiquei prestando atenção nessa última vez que eu assisti a peça, nesse momento que ela bebe a água, como ela bebe a água inteira em si mesmo, confortável na sua pele, presente, e ela está simplesmente bebendo uma água. E eu fiquei pensando quanto a gente perde de momentos da vida que a gente só não está inteiro. E como é que a gente pode trazer essa noção de ensaio ou de prática, porque eu acho que tudo que a gente pratica, a gente melhora, então tudo que é um processo, a gente vai evoluindo nesse processo, toda jornada a gente vai dando um passo, depois vai dando o outro, então eu acho que tem uma possibilidade de desenvolvimento, se não tivesse também ia ser muito triste, então que bom que tem, existe essa possibilidade de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo está tudo valendo, né? Não tem nada que não conta nessa história. Como você enxerga isso, Dani? Agora na vida mesmo, assim, sabe? Essa relação de buscar essa presença, de saber que tem um treino, que às vezes pode ser um treino de meditação, pode ser um treino de alguma técnica, pode não ser um treino de nada, pode ser só um treino da gente com a gente mesmo, de ter esse treino, mas também levar em consideração que no final tudo faz parte, não tem nada que a gente vai conseguir deixar de fora no final. Eu estava te ouvindo e o que me veio aqui na cabeça foi uma coisa sobre essa ideia da repetição, né? O ensaio, você traz essa ideia, né, da repetição. E a gente, às vezes, é muito comum a gente ter muita aflição na vida,
com a repetição de padrões, ou com cair sempre no mesmo buraco, ou com repetir histórias, ou com parece que eu estou sempre, tô dando voltas e voltas e estou passando sempre pelos mesmos desafios e tudo mais. E eu acredito muito que a gente jamais, por mais que passe por situações iguais, semelhantes, muito parecidas, a gente não está exatamente no mesmo lugar, a gente não está olhando do mesmo ponto, né, da mesma perspectiva, porque a vida é um crescimento em espiral, então a gente pode até passar por ciclos semelhantes, mas a gente está num crescente, a gente está num caminho evolutivo. Então, essa ideia de repetição, de ensaio, ela conversa muito com esse lugar e também ela convida a gente para a gente olhar para esse princípio e para a gente celebrar, às vezes, esses momentos em que parece que a gente está passando por lugares muito semelhantes, porque essa repetição, ela até é um princípio da neuroplasticidade. Se a gente for estudar a neurociência, a gente vai entender que a repetição, ela é fundamental para os nossos processos de aprendizado. Então, olhar para esses processos de repetição, de ensaio, como, sim, eles estão valendo, sim, não tem rascunho, sim, a vida é passada a limpo, de cara, né? Mas sempre numa perspectiva de que a gente está num crescente, de que a gente está num caminho de muito aprendizado, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa espiral, quando a gente pensa nos processos, e aí a gente pode usar, né, a escrita, a meditação, a caminhada, o silêncio, ou nada, como você disse, para tomar consciência disso, né? Para respirar na tomada de consciência, porque no fundo, esse é o primeiro passo de tudo que a gente precisa dar na vida, é a tomada de consciência, é entender, é conseguir se observar, né? É esse caminho da busca interior, de uma busca por alguma coisa que tenha mais significado, que tenha um propósito. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela já está super contaminada por ideias que às vezes não tem muito a ver, mas eu tenho uma amiga muito querida, a Lela Sá, que ela fala que a gente não tem o propósito da vida, a gente tem o propósito da vez. Então, quando a gente se compromete com esse nosso propósito da vez, a gente se compromete com os nossos ciclos de retomada, né? E eu acho que os ciclos de retomada, eles dão essa perspectiva de evolução para a gente. Nossa, é tão bom ouvir você falando isso, porque mesmo sabendo, né, um pouco desse desenho de espiral que a gente sente que a gente passa por ele, né? Quando a gente parece que está no mesmo lugar que a gente já teve no passado, a gente fala, ai, não acredito, olha eu aqui de novo. E a gente gasta um tempo, né, assim, uma autocrítica ali, nossa, um terrível julgamento que a gente faz sobre a gente mesmo, para até falar, beleza, eu vou. Então, acho que dá um pouco de uma abençoada saber que isso é assim mesmo, que os processos são assim, e que, na verdade, eles não são iguais, né? Porque a gente está mudando. E você falou um pouquinho mais atrás sobre essa transição, e eu acho que tem um pouco disso, né? Da gente estar sempre numa... E a gente falou sobre dinamismo também lá no começo, né? Então, tem essa... da onde eu tô para onde eu tô indo. E parece que eu tô sempre indo, né? Eu tô sempre nesse meio do caminho, essa suspensão. E eu gostei do que você falou, porque é respirar no durante, né? Porque no fim, se a gente ficar esperando a coisa se concretizar, a hora que ela se concretiza já tem a próxima, então não tem. Então é esse respirar no durante.
Tá sendo fácil, Dani, para você respirar no durante hoje, nesse momento da vida que você tá? De jeito nenhum, não, mas eu estava aqui pensando exatamente sobre isso, pensando assim, como é difícil, né? Como é desafiador, como é difícil a gente sustentar tudo isso, porque eu estou falando, e isso é uma coisa muito interessante do meu aprendizado, da minha jornada pessoal, que eu fui descobrindo que quanto mais eu falo de alguma coisa é porque eu mais preciso daquilo, né? Então, quanto mais eu quero compartilhar, quanto mais eu quero dividir aquilo que eu penso, quanto mais aquilo é importante para mim, eu preciso entender, eu quero investigar, eu preciso trazer isso para minha vida. Então, é um grande convite para mim mesma. E é muito difícil sustentar essa transformação desse lugar. É desafiador. Por isso que eu acredito muito nos processos coletivos, nos grupos, nas redes de apoio, nas mãos dadas, nas amizades, nas conversas, nas trocas, no diálogo, porque se a gente não se alimentar, se a gente não se nutrir dessas trocas, se a gente não se enxergar pelos olhos dos outros, se a gente não encontrar espelhos generosos, com a nossa própria caminhada, porque nós somos espelhos generosos para muitas pessoas, mas nós não somos necessariamente espelhos generosos para nós mesmos, né? Em geral, a gente tem eu chamo de probleminha de autoimagem, a gente não consegue se enxergar do mesmo jeito amoroso que às vezes a gente enxerga pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, ter essa relação, nutrir essas relações, trocar, é fundamental para sustentar. Então, assim, não é fácil, não está sendo fácil para mim, mas eu acredito e confio profundamente nesse espaço, nesse lugar da troca, da conversa, da observação, né, de emprestar o olhar do outro. A Clarice, você falou da alma moral, eu também sou uma apaixonada por essa peça, por esse livro, por esse texto. Inclusive, eu já fui 4 vezes assistir essa peça, morro de vergonha, porque eu conto isso para as pessoas, acho um pouco constrangedor, mas esses dias a Clarice publicou no Instagram dela dizendo que alguém contou para ela que tinha ido assistir a peça, acho que pela 6ª vez, e que estava com vergonha de dizer que tinha ido, né, e que ela precisava ouvir muitas vezes. Aí ela falou assim, bom, não se preocupe com isso, eu faço essa peça há 15 anos, eu também preciso dizer muitas vezes esse texto, né? Então eu me senti absolvida, liberada dessa vergonha aí de precisar muito ouvir, e ela fala na peça sobre... Eu gosto muito desse trecho, onde ela vai dizer que as transformações, elas não, e a evolução, ela não vai se dar pelo clone, ela vai se dar pelo mutante. E que é no encontro entre quem rompe com as tradições, ou seja, quem está no incômodo, quem está na divergência, quem está na mutação, quem está se transformando, quando essas partes se encontram, algo acontece. Aí a gente se distancia da solidão. E aí ela fala, haverá pior solidão do que a ausência de si? Então, é isso, é o encontro, é nesse ponto, é nesse lugar que a gente se sustenta, no desejo e na intenção de ser uma pessoa melhor, de transformar, de se transformar, de apoiar a transformação das pessoas que a gente ama. Eu acho que esse é o nosso bote, sabe assim? Passou o bote, a gente pode navegar com ele. Eu me sinto muitas vezes assim, eu olho e falo, eu sou muito
presenteada pela vida, de ter tantos espelhos tão generosos, tão perto, assim, poder falar com você a qualquer momento no WhatsApp, com tantos amigos que são tão importantes, com todas as pessoas que já passaram aqui pela jornada e que ficaram, ninguém foi embora, a energia fica, a pessoa fica, e as trocas continuam acontecendo, e isso é muito bonito, é muito bom, mas nem sempre, né, todo mundo tem a sorte, não sei se é a melhor palavra, mas às vezes a gente está cercado de pessoas que têm interesses muito diversos, ou que talvez não estejam dispostos, ou que talvez estejam passando por processos dolorosos tão difíceis que não tem nem energia para poder entregar alguma coisa generosa para a gente. E por isso eu acredito muito nisso, nessa formação de comunidade, de grupo, de rede de apoio profissional, assim mesmo, assim, ó, vamos se encontrar com quem está querendo a mesma coisa que a gente vai junto, e você ancora grupos, Dani. Eu queria que você falasse muito, vou dizer que eu estava morrendo de vontade quando a gente se conheceu, eu e a Dani, a gente se conheceu no retiro de lançamento do livro do Jornada da Calma, e acho que era lá que a gente tinha que se encontrar mesmo, mas a Dani me contou desse processo que ela ancora, que é muito bonita. Eu falei, não, eu vou conseguir. E aí foi o começo de 2022, todo mundo sabe a loucura que acabou virando aqui a vida profissional com todas as mudanças, não foi possível participar, mas eu queria que você contasse um pouquinho, Dani, sobre como e se já tem data do próximo também, para eu conseguir me programar para poder fazer. Ai, pois é, eu tenho um spoiler aqui para te dar, porque na verdade hoje eu estou fazendo, eu chamo de guiança, né? Eu faço uma leitura em grupo de um livro chamado O Caminho do Artista, que é um livro muito conhecido da Julia Cameron, que fala sobre processo criativo, sobre a maneira dos artistas de criar e como a gente pode aprender com isso e despertar a nossa criatividade e um olhar mais generoso. Você falou sobre esse lugar do olhar generoso. Eu acho que a criatividade, a potência criativa tem muito a ver com generosidade. Essa palavra é uma palavra, gentileza e generosidade. São duas coisas que são matéria-prima para a gente ter uma vida mais autêntica, mais próxima do que a gente veio fazer aqui. Eu acredito muito nisso. E esse processo reúne, e ele é feito, eu faço em grupo essa guiança, porque ele é um processo de 12 semanas, onde a gente vai fazendo a leitura dos capítulos, com propostas de exercícios, e a escrita, ela é uma grande provocação desse processo, né, por onde a gente navega, e ele é muito transformador. Agora, o spoiler que eu vou te dar, que é em primeiríssima mão, é que provavelmente eu não vou fazer novos grupos dessa jornada, porque eu estou preparando um projeto novo que vai um pouco juntar todas as experiências e tudo que eu aprendi durante a condução e a facilitação desses grupos. Além da guiança, eu também tenho um outro curso chamado Candeeiro, que é um curso também sobre despertar a nossa faísca interior, aquilo que nos move na vida, né? Visitar um pouco a nossa essência. Então eu estou criando, eu estou para lançar, na verdade, já está aí para sair nos próximos dias, esse projeto novo, que vai chamar, é uma mentoria em grupo chamada TPM, Tempo para Mim. E a ideia desse processo é justamente a gente cavar, a gente talhar, a gente encontrar o nosso tempo, o tempo de presença da gente na própria vida. Então, a ideia é que juntas, né, durante esse processo, a gente não só crie este compromisso de encontrar um tempo para si, como nutra esse compromisso para que ele persevere, para que ele dure e para que ele seja sustentável nas nossas vidas, né? Então, é um convite que vai chegar aí nos próximos dias
e que eu acho que vai ser uma jornada muito bonita. Eu estou em pleno momento de gestação, até falei isso para você, que eu estou num fluxo criativo doido. Hoje eu acordei 5 horas da manhã com a cabeça cheia de ideias, então eu estou bem nesse processo de trazer essa proposta para o mundo, mas eu estou super animada e eu estou achando que ele vai ser bem bonito. Vai ser uma jornada mais longa para a gente ficar junto por um período, porque eu acredito também que a gente precisa sustentar isso, sabe? Porque a gente consegue, muitas vezes, a gente age por pequenos estímulos, né? Então, você ou chega num ponto de muito estresse, ou chega num burnout, ou enfrenta uma dor muito grande, passa por um luto, passa por uma perda, chega num ponto muito crítico, e aí você fala, não, eu tenho que parar, eu preciso fazer alguma coisa por mim, é agora. E, às vezes, a gente encontra esse espaço nesses momentos. Só que a gente até falou sobre isso, né? A vida com fome vem mastigando e vem comendo a gente, e a gente se perde nesse caminho. E as mulheres em especial, né? A gente se perde muito nas obrigações, nos cuidados, em tudo que a gente acha que tem que dar conta, né? E deixa a nossa nutrição, nosso processo de alimentar a própria alma como a última das nossas prioridades. Então, a ideia é que a gente, nesse processo, vá inverter essa lógica e descobrir que quando a gente abre espaço e abre tempo na nossa vida para ser mais presente na própria vida, esse tempo se expande e aí a gente consegue entender a potência que é alguém que habita a sua própria existência. Nossa, que lindo, que lindo. Parece que é um tempo fora do tempo. Eu fiquei te ouvindo aqui e é a sensação que eu tive aqui com o nosso tempo de conversa, como voou e como ele tem um outro tempo que não o do relógio, mas parece que é uma permissão para um tempo que é para si, que assim, antes da gente gravar, se você perguntasse onde é que estava a minha lista de tantos afazeres, onde é que eu estava lá, mas depois do último, assim, sabe? Deixa para depois. E eu acredito muito nisso, assim, que o contato é uma forma de lembrança muito poderosa, mas ele precisa partir de uma decisão. E agora eu estou aqui, existindo, que bom, tomando uma água com tanta dignidade quanto Clarice na peça. Então vamos fazer campanha aqui para quem ainda não assistiu a Alma e Moral para assistir, uma peça que está há 15 anos em cartaz, sempre volta, é muito bonita, mas com a mesma dignidade que a Clarice estava ali tomando seu copo d'água, eu me sinto agora aqui conversando com vocês, mais em contato comigo, mais em contato com você, Dani, mais em contato com todo mundo. Eu acho que essa é a potência de existir. Gostei dessa fala. E ela parte de uma decisão de um tempo pra gente. Então, eu queria agradecer o seu tempo, Dani, aqui comigo, a sua partilha tão sincera. Muito obrigada e muito sucesso para esse novo projeto. Eu não participei do último, mas agora o próximo eu vou conseguir. Vou tirar um tempo para mim, para poder participar do tempo para mim. É isso aí. Você já tá inscrita, tá, gata? Depois eu vou te falar, só para você botar na agenda esse tempo para você. Eu te agradeço demais, foi um prazer imenso falar em gentileza. É falar de você. Eu acho que essa é uma palavra que, já que a gente começou falando sobre palavra, é uma palavra que traz muito significado sobre a sua existência. Então, te agradeço demais e te desejo também muito sucesso e muita presença e muito tempo para você. Obrigada.
como é gentil e generoso, gente, a hora que a gente pode viver coletivamente essa experiência. Então, obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, companheiro de jornada que esteve aqui comigo e com a Dani hoje nessa conversa tão deliciosa. Espero que a sua jornada seja gentil, que você consiga ser gentil com você nessa jornada. Obrigada pela confiança, obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, na próxima jornada. Um beijo, tchau, tchau.